hoje nós vamos estudar o capítulo 12 da adoção. Aqueles que o chamou, também o justificou. E esses que o justificou, ele os adotou, considerou como filhos. É apenas um tópico hoje, mas pode demorar mais do que da semana passada, mas não vamos demorar não, só uma meia hora no máximo, se Deus quiser. Vamos ler? Vamos ler todos juntos, vocês conseguem enxergar ali? A todos os que são justificados, Deus se digna fazer participantes da graça da adoção em e por seu único Filho Jesus Cristo. Por essa graça, eles são recebidos no número e gozam a liberdade e privilégio dos filhos de Deus. Têm sobre si o nome dele, recebem o nome de Espírito de adoção, têm acesso com ousadia ao trono da graça e são habilitados a clamar Abba, Pai. São tratados com piedade, protegidos, providos e corrigidos por ele, como por um pai, nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção, e recebem as promessas como herdeiros da eterna salvação. Só um detalhe, aqueles números que estão ali encostados, é que na Confissão de Fé no livro, cada número daquele vai trazer as referências bíblicas daquele período, daquele pedacinho, entendeu? Então, aqui nessa primeira parte, todos os que são justificados, Deus se digna em fazer participantes da graça da adoção. Aí aparece o número 1 e os versículos referentes a esse pedacinho. Então, por isso que nós temos aqui 14 partes. São 14 blocos de versículos, às vezes 1, 2, 3 versículos para cada um desses tópicos. Tá? Então, a base bíblica sempre é bem grande e o mais importante para nós aqui. Nós estamos a confissão de fé como um direcionamento, como uma doutrina, mas que é para ser estudada junto com a palavra. Ninguém aqui vai estudar só a confissão de fé, mas nós estamos aqui para estudar a Bíblia. E nós vamos estudar aqui uns pedacinhos. Geralmente os que estão em amarelo são partes daquele grande bloco que nós acabamos de ler. A todos os que são justificados. Lembra que nós estudamos o que é a justificação? É que de um dia para o outro você fica sem pecado, agora você só pratica a justiça? Não, nós somos declarados justos. Isso é a justificação. O juiz, o Senhor, nos declarou justo. Por quê? Porque ele olha para Jesus, nos méritos de Jesus. Jesus pagou o preço para que nós não mais fôssemos condenados. Então, nós somos declarados justos. Agora, a justificação, ela, por si só, ela não está, digamos assim, acoplada à adoção. Vamos dar um exemplo de um juiz. Um juiz torna justo uma pessoa, nem por isso ele adota aquela pessoa como filho. Então, Deus nos justificou, mas também ele nos adotou como filhos. Ele poderia simplesmente, não, você está justo, você fica de lá e eu fico de cá, né? Vou arrumar um mundo para você viver longe de mim. Não, além de justificar, o Senhor nos adota como filhos. Isso que nós acabamos de perceber aqui nessa primeira página. Quem é filho de Deus? Essa pergunta é interessante, porque a gente ouve aquela frase, né? Todo mundo é filho de Deus, ou eu também sou filho de Deus. Não, todos são criatura de Deus, criados por Deus, todos. Mas nem todos são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles a quem ele justificou e aqueles a quem ele adotou. Nós somos filhos de Deus. Mas quem é o filho de Deus? É uma pergunta interessante. Quem é o filho de Deus? Jesus. O unigênito. A palavra unigênito é único. Mas também ele vem como primogênito, como o primeiro. Então Jesus é o filho legítimo e nós somos filhos adotados.
Para direito de herança, vale a mesma coisa. Somos filhos e herdeiros de Deus, herdeiros das promessas de Deus, herdeiros da salvação. Então, nós em Jesus e por Jesus, nós somos adotados como filhos de Deus. Alguns versículos eu não vou ler completos, tá? Para a gente acompanhar um pouquinho mais rápido, mas os irmãos podem ir lendo algumas partes ali. Ele nos deu vida, correto? Como nós andávamos antes? No pecado. Segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha aqui. Tem filhos da desobediência. Então, antes de ser filho de Deus, nós éramos filhos da desobediência. Filhos, como diz em determinada passagem, né, Jesus diz: o diabo é o vosso pai. Ele falava isso aos fariseus, aqueles que não eram de Deus. Mas nós fomos resgatados, transformados. Antes andávamos segundo a inclinação da nossa carne, éramos por natureza filhos da ira. Outra palavra que aparece aqui, ó. Filhos da desobediência, filhos da ira, tudo a mesma coisa. E aí na sequência do texto de Efésios 2 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos amou e aí nos resgatou e nos fez assim seus filhos. João 11, 12, o primeiro capítulo de João, nós até estudamos isso em um domingo. Aqui diz que veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Agora que nós estamos estudando a adoção, a gente vai perceber a quantidade enorme de versículos que nos fala dessa forma. Vocês são filhos. E ser filho de Deus não é qualquer coisa. É algo assim muito grandioso. É uma bênção muito grande que a gente pode pensar em ser filho de Deus, o quanto isso é importante para nós. E nós vamos ver isso aqui no decorrer do estudo. Gálatas 4, 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude de Deus, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Mais uma vez aqui, que o Jesus veio para que nós pudéssemos ser recebidos como filhos. Adoção de filhos. Efésios 1, nos predestinou para adoção. Se fosse feita essa pergunta para você, por que Deus te predestinou? A resposta é para adoção. Agora, sabemos que Ele fez isso por amor. Agora, por que Ele nos amou? É uma pergunta muito difícil de responder. Ele nos amou porque Ele quis. Porque Ele não nos amou porque éramos alguma coisa importante, porque merecíamos isso, pelo contrário, né? Pela nossa desobediência, nós merecemos a morte. 1 João 3, versículo 1 diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. Às vezes a gente lê sem uma entonação, mas a gente pode acreditar que João, nessa hora, ele está falando assim, sabe quando você destaca uma coisa assim tão maravilhosa, uma notícia assim especial, esse vede, né? Vocês estão vendo, vejam que grande amor Deus tem nos concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Vede, pare e pense nisso, a importância disso. Deus nos amou, mesmo pecadores, e nos ama ainda pecadores e imperfeitos como somos. Na sequência lá, no ponto 1, diz: por sua graça, ou por essa graça, eles são recebidos no número e gozam a liberdade e privilégio dos filhos de Deus. Deus nos incluiu em sua família.
A palavra privilégio aqui aparece. Privilégio, 2 privilégios. Ser filho de Deus. À medida que você é filho de Deus, você ganhou o segundo privilégio, que é o quê? Ter irmãos. Ter irmãos. Ser filho de Deus e ter uma infinidade de irmãos. A nossa família de sangue é muito importante, mas não tenho dúvida de afirmar que a família da fé é mais importante. Isso é muito bonito, porque não é a família da fé só da igreja presbiteriana do Jardim Maringá. Onde a gente encontrar um irmão, um cristão, nós estamos encontrando um irmão. Onde a gente encontrar uma pessoa que crê no Senhor Jesus, esse é o nosso irmão. Deve ser amado. E nós podemos, assim, sentir essa união. O mundo, ele se reúne por muitas vezes alguns tipos de esporte, alguns tipos de gostos pessoais, ou faixa etária. Você vai lá num determinado tipo de bar, você encontra lá os adolescentes, você vai num lugar lá, você encontra os senhores, né? Às vezes você caminhar dali, tem uns senhores, não sei para onde que eu aponto, onde que é que está a sua loja lá? Para lá, né? Tem os senhores ali jogando aquela bocha, que fala, né? É por faixa etária. A igreja é uma bênção, porque nós nos reunimos aqui, e seja jovem, seja velho, seja rico, seja pobre, todos nós temos uma união diferente. Até difícil entender a separação que o mundo faz. Quando nós realmente temos Jesus no nosso coração, quando nós nos sentimos filhos de Deus, quando nós temos essa experiência, quando a gente olha para uma pessoa, a gente fala, meu irmão. Esse é o privilégio que nós temos, de ser filhos de Deus e também de ter alguns como irmãos, muitos como irmãos. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, seremos glorificados. João 1,12. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. A família da fé, os que creram, é o laço importante que nós acabamos de dizer, mais do que o laço de sangue. Mateus 12. Essa passagem aqui é para ilustrar o que nós estamos falando. Lembra que uma época, um momento, Jesus estava lá com o seu trabalho lá, estava cuidando das coisas que ele tinha para fazer naquela hora, e alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, quero falar com você. Como se houvesse um privilégio. Agora a mãe e os irmãos estão lá, então para tudo e vai para lá. E a resposta de Jesus é interessante, ele diz, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse, eis minha mãe, eis meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Alguém pode pensar, mas Jesus aqui está sendo, não está desrespeitando a sua família, não quer atender a sua família. Não, ele fala uma coisa muito séria, muito importante, que não há esse privilégio maior do sangue. O que nos une é a nossa fé. O que mais nos une é a nossa fé. Jesus, ele sempre cuidou dos seus. Quando ele morre, ele deixa lá, né? João, vai lá cuidar de Maria, cuida da minha mãe e tal. Ele sempre cuidou dos seus. Mas aqui ele deixa uma frase importante para nós, para a gente pensar que, vamos dizer, tão importantes como, um pai, uma mãe, um irmão, são os nossos irmãos da fé. Nós devemos ter consideração com estes. Efésios 2, lembrai-vos outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão. Aqui ele está falando a respeito da diferença, uma diferença que acontece. No caso aqui desses irmãos gentios, eles eram separados da comunidade, eles eram estranhos, mas agora, em Jesus,
eles que estavam longe foram aproximados. De ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Repare que a fé, ela é tão poderosa que ela pode fazer um inimigo amigo, um perseguidor da igreja um irmão, alguém que em algum momento a gente não teria comunhão qualquer com essa pessoa, e muito menos ela queria ter comunhão com a gente. Mas aquele que estava fora, ele veio. A separação que existe é crentes e não crentes. É aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são filhos das trevas ou da ira. Nem compete mencionar outro tipo de separação, que o mundo segrega por tantas coisas, por finanças, por raças, e aí a gente ficaria aqui falando várias vezes, várias coisas. Nós somos separados, sim. Não que nós não respeitamos as pessoas do mundo, nós respeitamos, mas não há como conviver com essas pessoas. Não há comunhão com essas pessoas, desde que elas venham a crer em Jesus, e aquilo que era o muro da separação, que nos tornava até inimigos, nos faz amigos. Falando num contexto daquela época, gentios eram tratados totalmente separados. E ainda os religiosos, às vezes, tiveram dificuldades de acolher esses gentios. Como nós, algumas vezes, temos dificuldades de acolher alguém que vem do mundo para a igreja, e a gente fica olhando, será que essa pessoa está fazendo aqui? Sei não, parece que vai atrapalhar aqui minha igreja, né? A minha igreja, esse tipo de gente aqui, mas a partir do momento que tem a fé, tem Jesus, são irmãos. E que liberdade nós temos? A gente não precisa fazer uma igreja para rico, uma igreja para pobre, uma igreja para mulheres, uma igreja para jovens. Alguns têm, de certa forma, caído nesse erro. Não, aqui a nossa igreja aqui, a gente está atingindo um público mais da elite. Vamos fazer uma igreja assim, bonita, num hotel tal, assim, cheio. Aí vai lá só os ricos. Eu tenho que entender essas pessoas também. Está totalmente equivocado uma pessoa que pensa assim. Porque uma pessoa que vem para a igreja porque a igreja parece com ele não veio por causa de Cristo, ele veio por causa da igreja bonita. E não estou falando só do rico, qualquer tipo de igreja, vamos fazer uma igreja para jovem, os velhos têm que aceitar, jogo de luz, não sei o que e tal, porque tem que trazer os jovens, O jovem que vem na igreja por causa do show, ele não veio por causa de Cristo, ele veio por causa da igreja. E quando nós estamos aqui reunidos, a gente canta música antiga, canta música nova, canta hino, canta todo tipo de coisa. E o jovem se alegra cantando o hino. A criança se alegra, né? Quantas vezes nossas crianças cantando hinos, pedindo para cantar hinos? Porque a diferença não está no ritmo, na melodia, mas no que a letra dessa música está pregando, e nós estamos atentos a isso. Eu posso gostar mais desse ou daquele, mas aqui a gente faz de tudo um pouquinho, né? Para que Cristo seja adorado. Então é isso que esse texto vai mostrar, essa separação que existia. Efésios 2 ainda diz, de ambos, reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, destruiu a inimizade, trouxe a paz. E aí, irmãos, a gente tem que pensar, né? Nós cantamos cânticos, nós cantamos hinos que falavam a respeito dessa paz, um só rebanho, um só pastor. O primeiro hino que nós cantamos também falava sobre essa família de Deus. Nós temos que atentar para essa consideração que nós temos que ter com os nossos irmãos, amar os nossos irmãos e entender que nós somos um só em Cristo Jesus, família de Deus. A comunhão que temos uns com os outros está em Cristo. Pessoas mais diferentes unidas, nós já falamos sobre isso. Igrejas segmentadas não é necessário, já falamos. Aqui tem algumas palavrinhas, mas antes dessas palavrinhas,
Depois você guarda esse número desse slide aí, Thales, depois você volta nele que fica mais fácil para você voltar. Antes dessas palavrinhas, nós encontramos aqui a sequência desse tópico 1. Privilégios dos filhos de Deus. O que eu fiz aqui foi só separar o texto. Lá estava escrito assim: tem sobre si o nome dele, recebe um espírito de adoção, tem acesso com ousadia ao trono da graça, são habilitados a clamar Abba Pai, são tratados com piedade, protegidos, providos, corrigidos por ele como por um pai, nunca, porém, abandonados, selados para o dia da redenção, recebem as promessas como herdeiros da eterna salvação. O que nós somos? Justificados. Aqueles que o Senhor justificou também são aqueles que foram adotados. E como adoção, nós temos diversos privilégios. Diretos são: sou filho de Deus e herdeiro de Deus. E como privilégio de ser filho de Deus, eu também ganhei irmãos. Eu pertenço a uma família da fé. E essa lista é uma sequência que nós vamos passar bem rapidamente por ela, tá bom? Tem sobre si o nome dele. Quando você é filho de alguém, você tem o nome dessa pessoa. Você faz parte dessa família. E nós temos o nome de Deus. Ao vencedor gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Somos chamados pelo teu nome. Serei vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas. Aí a identidade, que foi tão estudada no acampamento dos adolescentes. Qual que é a sua identidade? É o seu nome. Qual que é o seu nome? Filho de Deus. Essa é a nossa identidade. Que privilégio. Recebem o espírito de adoção. Não recebeste o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Como filhos de Deus, eu tenho esse espírito santo, não um espírito de escravidão como o mundo tem, como o mundo vive, mas esse espírito de adoção. Ou seja, eu posso clamar ao meu Pai. Eu tenho esse apoio do meu Pai. Os próximos tópicos irão falar sobre isso. Tem acesso com ousadia ao trono da graça. Que filho não tem acesso ao Pai? E nós, como filhos de Deus, temos ousadia e acesso mediante a fé nele. Romanos ainda diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, estamos firmes. Lembra da parábola do filho pródigo? O filho sai, um outro fica, 2 filhos. Quando esse filho pródigo confessa seus pecados, ele volta para a casa do pai, ele é recebido com festa, com alegria. O que o irmão do filho pródigo diz? Poxa, eu estou aqui te servindo, fiz tudo por você, você nunca me fez nada, você nunca me deu nada. Qual que é a resposta do pai para ele? Tudo o que é teu é meu. Como a gente pode dizer para Deus: o Senhor não me fez nada? Eu sou filho. Tudo o que é do pai é também do filho. Nos falta muitas vezes essa ousadia, mas nós temos esse acesso para estar na presença do Pai. Não precisamos marcar uma audiência com Deus, horário com Deus. Ele nos atende a todo instante. Habilitados a clamar Abba Pai. Salmo 103, 13, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. São tratados com piedade.
Forte amparo nós temos. O Senhor é forte amparo, é refúgio para os seus filhos. Protegidos. Tem o homem forte amparo. É o mesmo versículo, né? Ele repetiu os mesmos versículos trocando a palavra. Forte amparo e refúgio no Senhor. Provisão. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, portanto não vos inquieteis dizendo, comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Eu estou lendo um livro de John Piper, que o título é Providência, e é muito interessante esse livro, só que é um livro bem grande, sabe? E assim, não é um grande sem conteúdo, é um grande que você lê uma página e parece que tem tanta coisa para extrair dela, e ele começa a falar desse versículo e fala, você realmente crê nessa palavra? Que Deus é aquele que veste, é aquele que dá comida para um passarinho, é aquele que cuida de uma folha, que cuida de todas as coisas, porque às vezes parece que a gente acredita que tudo acontece naturalmente. Quando a gente começa a pensar nessa grandiosidade de Deus em cuidar de todas essas coisinhas pequenas, vamos dizer assim, nós vamos entender o poder de Deus e como Ele está cuidando de nós e providenciando tudo para nós. E a gente tão preocupado, será do amanhã? Será que eu vou ter meu sustento? Será que eu vou ter saúde? O que vai acontecer com os meus filhos? A gente é tão preocupado e esquece, Deus cuida de um ser, entre aspas, insignificante, de uma borboleta que está ali, de uma flor que nasce, murcha. Não vai cuidar de nós? Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. 1 Pedro 5,7, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Chegou numa parte boa aqui, hein? O filho é filho e um bom pai corrige os seus filhos, a quem ele ama. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Nunca, porém, abandonados. Não entristeçais o Espírito de Deus, no quais fossem selados para o dia da redenção. Selados para o dia da redenção, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Recebem as promessas como herdeiro da eterna salvação. Bendito Deus e Pai, Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança em Jesus. Como filhos, nós temos uma viva esperança. Qual é a esperança? Ser herdeiro. Aqui a herança não é a herança normal do mundo, que a gente, para herdar alguma coisa, tem que morrer, né? Um parente nosso. Não é esse tipo de herdeiro. A herança que nós temos é que um dia nós estaremos com o Senhor. E nós estamos estamos neste caminho. Não há como isso não acontecer. Essa herança é certa e por isso nós nos alegramos nela. Coloque lá então, Thales, aquele slide que eu falei. A igreja, ela é composta de filhos de Deus, mas uma igreja também, às vezes, convive com falsos filhos. O joio cresce junto com o trigo. Também existe a apostasia. Alguns que não eram eleitos, não eram filhos, mas estão no meio de nós, ou estiveram no meio de nós, e um dia se afastaram de nós. Nunca foram filhos de Deus. Isso aqui eu coloquei como um alerta para nós.
a gente não tem que ficar desconfiado do irmão, mas tem algumas pessoas que não são realmente filhos de Deus. Eu vi uma mensagem e o pastor citou o Caio Fábio, e ele falou uma coisa interessante. O Caio Fábio, hoje, é como se a gente imaginasse um Hernandes Dias Lopes, um Augusto Nicodemos, vamos dizer que são 5, 10 vezes mais. Quem viveu naquela época sabe a influência que o Caio Fábio tinha. Ele falava no Jornal Nacional, ele pregava em todo lugar, ele fazia obras grandiosas. Eu não sei se ele já pregou aqui em Itapeva, alguém lembra? Ele pregou quase que no Brasil inteiro. E assim, eu mesmo já ouvi várias vezes ao vivo, quando ele ia lá em Ribeirão Preto, assim, uma palavra divina. O que aconteceu? Apostasia, não tem um outro título para dar. Pastor, o que você está falando? Basta você ouvir 5 minutos de um vídeo dele atual. Ele simplesmente prega contra tudo aquilo que a gente aprendeu. Eu não vou me delongar nisso. Então a gente fica pensando, né? Mas que coisa é essa? Como que um homem de Deus se afasta dessa forma? É até impossível você imaginar um Hernandes Dias Lopes daqui 10 anos pregando umas heresias, não é? É impossível a gente pensar nisso. Como era impossível na época pensar no Caio Fábio dessa forma. Mas até isso acontece, irmãos. Se até isso acontece, por que não, às vezes, um irmãozinho que está do nosso lado aqui hoje, amanhã, não quer mais saber de Deus? Então nós convivemos com isso. Não que nós devemos, como eu disse, ficar desconfiados das pessoas, mas nós, infelizmente, sabemos que isso acontece. E a gente não pode ir cortando, porque tem que deixar crescer, né? Uma hora vai se revelar. Volta lá para mim naquele penúltimo, naqueles últimos lá que estavam. Para a gente terminar então, como filhos de Deus, nós temos essa identidade e aos filhos Deus concedeu dons. E nós devemos praticar esses dons na causa do Senhor.